A Voz do Douro sobe ao palco da rádio. Os valores da região têm o seu espaço. Espaço Douro, segunda-feira, das 22 às 23, na Universidade FM. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao 25º Espaço Douro da quinta temporada. Hoje vamos ter dois assuntos distintos na voz de um só convidado, que é o António Garcia. Vai-nos apresentar, aliás, vai-nos fazer um balanço da Chantar, que ocorreu há umas semanitas atrás, e também vai-nos falar da AGAF, uma associação galega de organização de feiras e eventos. Fiquem connosco até já. Honest man, one more shot. Who's been free all the time. Watch him falling off the top, as he believes his heart might stop. Ain't no worry that's worth the soul. Ain't no days gone by that he don't count the times that he told himself, let go. He thinks too much to himself. He ain't superstitious, but he's making a wish tonight. He knows what it means to see heaven inside of his mind. Oh, the hell with it, he's drinking again. Like breathing poison air mixed up his feelings. He's a little bit weary and a little bit worried. Used to feel like he's the strongest man alive. And I hear something, such a lonely sound from far. Can you feel someone creeping up behind you and you're too scared to see if you might know them? Every strong man gets scared sometimes. Show me something real, show me just how I can let go. Let me light the way for you. When the candle dies and fear takes over you, tell me, would you be there once more? Like you're the last man standing and the first to know that you've been so confused, and been led to believe that you are in your mind, and that you never told the truth. Now it's haunting you. You're the strongest man. You're the strongest man alive. Mas que grande som. Nunca mais me faças esses Que grande testes. som. Boa noite aos nossos queridíssimos, importantíssimos ouvintes, não é? Porque sem eles não somos ninguém. Ai, pensei que estavas a falar para mim. Não, para ti não. Tu és só um bocadinho importante. És só aqui uma parte de toda esta família. Produção familiar, exatamente. Sansão, como é que estás? Estou ótimo, Pedro. Como é que estás de vermelho? Esta semana, hoje não estou. Esta semana o vermelho todos nós, exatamente. Muito bem. Com um jogo um bocado irónico, no Estádio da Luz, com um golo contra, que foi um grande golo, não é? Por culpa de um defesa que também joga naquela. Isto é tudo uma panoblice. Muito vermelho, muito vermelho. Exatamente. O jogo na Luz tinha que dar muito vermelho. Eu estava muito bem até ter visto uma notícia completamente ridícula que me virou o estômago ao contrário. Vocês viram aquela coisa daqueles miúdos no Porto que fizeram aquela manifestação por causa dos One Direction? Não sei se vocês viram. Não. Cerca de 300 jovens reuniram-se para fazer um vídeo, para prestar apoio à banda, porque perdeu um dos elementos, não é? Ele saiu e tal.
Eu achei fascinante. Eles mexem-se para uma coisa tão estúpida, mas quando tem a ver com cenas importantes, ninguém dá a cara, não é? Também já tivemos 18 anos. E realmente eu tenho a certeza que eles que faturam milhões de dólares todos os anos, vai ser o vídeo daquelas crianças que os vai realmente fazer mudar de ideias. Olha, por falar em dar a voltas ao estômago, qual foi a primeira música que nós ouvimos? Exatamente, sim. Foi uma banda que eu descobri recentemente, são os Franklin Electric, The Strongest Man Alive, e eu adorei simplesmente, acho que é muito bom. Eu gostei ainda mais do teu inglês. Para continuar a falar em dar voltas ao estômago e para introduzir também já agora o nosso convidado, dizer que no sábado tivemos aqui a ver a apresentação do Rallycross de Montalegre, enviar um abraço ao Paulo Martins, se ele por acaso nos estiver a ouvir ou for a ouvir o podcast, porque realmente é de dar a volta ao estômago e toda a sua demonstração que foi feita aqui na avenida, em frente à nossa rádio, foi qualquer coisa de espetacular para quem for amante de desportos motorizados ou a motor. Como é que é, António? Explique-nos lá o que é que se passou aqui. Boa noite. Boa noite, para já, a vocês todos. Aqui a Cindy já cá vim 2 vezes e ela não esteve verdade. cá. Mas sei que por boas causas, acho. Foi verdade. Ora bem, não é efetivamente uma das minhas áreas do desporto automóvel, o freestyle. Agora, tenho que valorizar, e até porque deixa-me introduzir este parênteses, efetivamente também estou ligado a um jovem que tem 10 anos, 10 para 11, que também faz, no fundo faz espetáculos, além de competir no Nacional de Karting, que também faz espetáculos em Moto 4 e em kart desde os 5 anos. Portanto, é uma vertente, não é a minha vertente, efetivamente. Agora, é preciso uma habilidade, aliás, nós estivemos os dois em frente a ele a jantar. Isto em termos de volta ao estômago depois do que ele comeu. Foi essa a observação que eu até lhe fiz, percebi porque é que ele jantou tão pouco. Exato. De facto, se fosse jantar mais, meu Deus, agora, não haja toda uma pintura por esta avenida. Não haja dúvidas que é preciso muitas capacidades. Sim, é preciso conhecer muito bem os veículos que ele utiliza, quer de 2, quer de 4 rodas. É preciso, 4 rodas, estamos a falar de carros e de Moto 4, e é preciso muito treino. Não haja dúvidas que se nas motas, diria eu, que há muitos habilidosos que não farão sequer 1% do que ele faz, mas todo aquele domínio que ele tem na Moto 4 e nos 2 carros, sinceramente, surpreende-me e fico um bocado apreensivo. E Deus queira que corra sempre tudo muito bem. E nota-se que faz o que gosta, até porque ele próprio é uma pessoa bastante enérgica e só podia ser assim. Nós já voltamos à conversa, António. Dizer também que tudo isto está partilhado na nossa página de Facebook, Cindy, que Tu tens feito programa, já reparaste que ele já não tem esquecido dessa parte, geralmente lembra-se de tudo, lembra-se da música. Exatamente, o que é que se passa? Competência. Tu estás apaixonado. Diz boa noite a toda a gente. Competência. Está educável. Pronto. Mas isto tudo está na nossa página de Facebook, www.facebook.com/espacodor, e também temos o nosso mail, que é espacodor@gmail.com, onde podem enviar tudo o que vocês quiserem. E até queremos dar na convites para jantar à Cindy. Ela por norma não costuma aceitar, mas pronto, pode. Ou até mais propostas, até que se poderão lembrar com o desentupidor de hoje. Também. Resta lembrar ainda o nosso canal no YouTube. Basta pesquisar Espaço de Ouro no YouTube e terão acesso ao nosso canal, onde encontrarão todos os podcasts. O da última semana, infelizmente, ainda não foi possível linkarmos devido a problemas técnicos, mas o desta semana estará disponível na quarta-feira e o da semana passada, assim que possível, também o disponibilizaremos. Muito bem. Mandar também, já agora se me permitem, um abraço à Conceição Correia, que foi o nosso gosto 1600, que ainda continua à espera de receber o livro. Eu estive com ela há 2 ou 3 dias, só que não tinha o livro, por isso não podia entregar nem tirar a dita fotografia, mas está prometido enviar-lhe também um cumprimento, porque eu sei que ela de vez em quando ouve e há sérias probabilidades de estar a ouvir. Pronto, vamos à música, não é? É isso, nós agora vamos ficar com o Você e Si, que Deus, que revisita também um clássico dos Mother Deus, uma música que eu também já não ouvi há uns aninhos. Vamos lá, até já. Há perguntas que têm que ser feitas. Sejas,
onde quer que estejas. Diz-me se é este o mundo que desejas. Homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tu te podes, porque é que não vês comida à minha mesa? Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar. Sou teu filho e tu me amas, porque é que me fazes chorar? Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites. Sangue é derramado em teu nome, é porque o permites. Se me deste olhos, porque é que não vejo nada? Sou feita à tua imagem, porque é que eu durmo na calçada? Será que pedir a paz entre os homens é pedir mais? Porque é que sou discriminado se somos todos iguais? Porquê? Porque é que os homens se comportam como irracionais? Porque é que guerras, doenças matam cada vez mais? Porque é que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração. Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição. Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos. Se o homem nasce livre, porque é que alguns são donos? Quem inventou o ódio? Quem foi que inventou a guerra? Às vezes acho que o inferno é um lugar aqui na terra. Não deixes crianças sofrer pelos adultos. Os pecados são os mesmos, o que muda são os cultos. Dizem que ensinaste o homem a fazer o bem, mas no livro que escreves cada um só lê o que lhe convém. Passo noites em branco, quase sem dormir a pensar. Tantas perguntas, tanta coisa por explicar. E prorrogo-me, penso no destino que me deste. E tudo o que me acontece é porque tu assim quiseste. Porque é que me pões de luto e me levas quem eu amo? Será que essa é a justiça pela qual eu tanto reclamo? Será que só percebemos quando chegar a nossa altura? Se calhar desse lado está a felicidade mais pura. Mas se nada fiz, nada tenho a temer. A morte não me assusta, o que assusta é a forma de morrer. Porque é que os homens se comportam como irracionais? Porque é que guerras, doenças matam cada vez mais? Porque é que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porque peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei. Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei. Por mais respostas que tenha, a dúvida é maior. Quero aprender com os meus defeitos, acordar um homem melhor. Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim. Penso na origem de tudo e penso como será o fim. A morte é o fim ou é o novo amanhecer? Se é começar outra vez, então já posso morrer. A aproximação geográfica e comercial entre Portugal e Espanha valoriza o território e potencia o tecido empresarial regional, aproximando-nos do coração do mercado ibérico e de todo o seu potencial. Achantar a evolução da participação portuguesa neste certame é um excelente exemplo desta situação. António Garcia recentemente foi eleito membro da Junta Diretiva da AGAF, Feiras e Eventos, a Associação Galega, e é hoje connosco o nosso convidado, como já foi referido anteriormente. Penso que já lhe disse boa noite, não já? Se não, volto a dizer boa noite. Boa noite também, mais uma vez. Diversas sinergias e parcerias foram e têm sido realizadas e desenvolvidas com a Espanha, nomeadamente com Ourense. Como analisa a evolução da relação entre Portugal e Espanha, nomeadamente, claro, a cidade de Ourense? Eu julgo que tem tido uma evolução não só positiva, mas bastante crescente. Acontece que este ano, efetivamente, o Achantar 2015 foi, quanto a mim, um excelente exemplo daquilo que se pode e se deve fazer para criar, efetivamente, este relacionamento, que é um relacionamento nas feiras, é evidente, com as presenças de portugueses, presenças de instituições públicas e privadas e também de empresários. Mas o que é importante é que, efetivamente, o ano passado e este ano tivemos a presença de uma entidade, no fundo, no seu todo, que foi a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, que, como sabem, no fundo, já congrega, desde que a nova tipologia, poderia dizer assim, desta entidade, depois das extinções, e que
porque estamos no Douro, não podemos esquecer as coisas. Depois da extinção da entidade regional de turismo do Douro, esta região passou a fazer parte também do Porto e Norte. O que quer dizer que a presença em Ourense, na Chantar, do ano passado e deste ano, no fundo abrangeu toda esta região norte. Eu tenho algum receio de cometer um erro, mas julgo que são à volta de 70 e tal municípios. São 18 ou 19 aqui da região do Douro, portanto, no fundo, que se integraram com o resto da região. E esta presença institucional, eu diria que este ano foi efetivamente um marco, não só através da entidade de Turismo Porto e Norte, como também outras presenças. Tivemos a presença, mais uma vez, da Câmara Municipal de Vila Real, do município de Vila Real, e todos os parceiros, no fundo, teriam sempre essa hipótese de estar representados. Tivemos um restaurante de Vila Real, como tivemos o ano passado. Este ano, refira-se que foi a Quinta do Paço. Foi o primeiro ano que eles tiveram. O ano passado foi, como sabemos, o Cais da Vila. Também nos receberam muito bem, importa sempre lembrá-lo. Exatamente. Tanto uns como outros. Exatamente. De qualquer das formas, isto é uma opinião muito particular e muito pessoal. Eu julgo que, efetivamente, e pelas conversas que temos tido, e não é nenhuma inconfidência, Vila Real tem já pensado a presença no próximo ano, não só na Chantar, mas noutras feiras, mas referindo à Chantar, e no fundo é a parte que me interessa, e eu julgo que eles vão caracterizar os restaurantes junto das feiras, onde cada um poderá ter melhor representação. E, efetivamente, a Quinta do Paço, a Cais da Vila do ano passado foi muito bem representado, mas a Quinta do Paço este ano também teve um serviço bastante condigno, e porque estamos em Vila Real temos que o referir. Tivemos outro restaurante da região norte, que foi um restaurante que, no fundo, representa praticamente desde a primeira edição, e tenho referido aqui várias vezes no vosso espaço, no vosso programa, que é o restaurante que, no fundo, dizemos que é o restaurante do Douro, mas Vila Real também é Douro, mas tem sido um restaurante praticamente lamego, e houve 2 anos em que foi o Hotel Régua Douro, mas praticamente tem sido sempre um restaurante da região de Lamego, e este ano o restaurante que esteve presente, que é, portanto, a Taberna dos Porfírios, é o 3º ano em que esteve lá. Deixem-me referir que o que esteve a expensas totalmente particulares e privadas, o que é bastante significativo de um empresário aposta 3 anos seguidos numa feira, se efetivamente não justificar. Claro. E é o que eu digo, quando esta justificação não é só o fazer ou tirar lucro da presença, é depois a vinda efetivamente de visitantes ao seu restaurante, ao seu espaço, neste caso particular à cidade de Lamego e à região do Douro. Poderá de certeza absoluta acontecer, porque a Quinta do Paço tem outra dinâmica, tem a parte da hotelaria, tem a parte de eventos. Não sabemos amanhã quando é que uma entidade ou uma empresa de Espanha quer fazer um evento, e pode muito bem fazer na Quinta do Paço. Já agora de referir que tínhamos outro restaurante, que já também há 3 anos que marca presença, que é de uma outra região, mas que ainda há pouco tempo tivemos aqui a falar da cidade natal de Vozela, portanto a região de Vozela, de Lafões, e no fundo a região centro também teve outra vez presente com o restaurante e com o espaço próprio, mas efetivamente a presença através da entidade e das câmaras municipais à parte, este ano teve uma evolução, não só em termos de presença, quantidade, mas presença, qualidade, e acima de tudo houve variedíssimos pontos que foram marcantes. Eu aqui, se posso desde já adiantar, eu acho que não passa despercebido, nomeadamente àquele mercado que interessa, o mercado da Galiza, que este ano na Chantar, em termos de Portugal, as 3 provas principais de desporto automóvel que se realizam por coincidência, são provas mundiais e se realizam no Norte, tiveram todas presentes na Chantar, ou seja, por ordem cronológica, o Rallycross do Campeonato do Mundo, Rallycross FIA de Montalegre, que vai ser agora no dia 24, 25 e 26 de Abril. Tivemos o Rally de Portugal, que é à volta do dia 20 de maio, e tivemos também, como é lógico, o WTCC, que vem
que este ano é o primeiro dos 3 anos do contrato que está formalizado com a Federação Internacional, também esteve, o WTCC de Vila Real também esteve presente. E isto parece que não, é muito significativo. Muito bem, há aqui uma clara valorização também dos nossos recursos, uma valorização do nosso território, que depois nos vai aproximar bastante daquela que é a capital ibérica, Madrid. Isto só poderá trazer claros benefícios, até porque se trata até de uma mudança de perspectiva das gentes desta região interior do norte de Portugal em relação ao litoral do nosso próprio país. Repare que nós estamos a menos tempo, se calhar, de Madrid do que propriamente da capital do nosso país. Exato. Eu acho que, independentemente de se fazerem ações, e não é puxar a brasa à minha sardinha pelas relações que tenho, quer com a Expo Ourense, quer com a Chantar, quer através agora da vossa referência também desta associação de feiras e de eventos, ali na Galiza, eu acho que esta porta de entrada é-nos muito mais fácil e é muito mais consistente a promoção e a divulgação para outras regiões de Espanha, nomeadamente até para o mercado madrileno, que todos nós sabemos que é um mercado de potencial diabólico, e o ir lá apostar individualmente uma cidade daqui ou uma região daqui, eu acho que é um tiro no escuro, porque Madrid tem milhões, temos a falar e referindo a feira de turismo que é a Fitur, que é assim uma coisa megalómana, onde estão praticamente todos os países do mundo, alguns que nem sabia que existiam, entre aspas, não, mas é uma força das pessoas, a gente nem se lembra deles, só que aparecem com espaços, isto não sei, mas sei lá, metade das instalações aqui ao lado com um conjunto de marcas automóveis da M. Coutinho, quase que são pavilhões desses países pequenos. Portanto, nós irmos para lá e irmos, desculpem uma expressão, ir com 3x3, é a mesma coisa que não estarmos presentes, porque nós não chamamos a atenção. Portanto, eu acho que esta porta de entrada via Ourense, via Galiza, e esta minha relação com a associação da AGAF, no fundo, representa todas as feiras principais na Galiza e depois cria uma sinergia muito forte com o resto de Espanha, como referiste, com Madrid. O António tem trabalhado proativamente na divulgação da nossa região, portanto também conhece este mundo de feiras, de eventos, e tem estado tanto em Portugal como em Espanha. Eu perguntava-lhe que diferenças e que semelhanças é que encontra entre o que é feito aqui e o que é feito em Espanha. Inclusivamente até na forma. Exato. Eu, por acaso, quando tive a oportunidade de, no fundo, ler um bocadinho o guião desta Se não é para dizer. Não, olhei agora aqui do lado e pensei pronto, que há um ponto que nós temos que, no fundo, descomplicar. Não é ter complexos, de... é assim, as regiões ficam e os eventos ficam, e no fundo as organizações, se forem 100% vinculadas à parte, no fundo, dos municípios e às partes institucionais, eles depois vão rodando. Portanto, tem que se criar e solidificar, e no fundo é isso que acontece em Espanha na grande maioria das organizações. Elas são autónomas, não deixam de ter a sua ligação à parte política, aos governos autónomos, que nós aqui não temos, mas aos próprios municípios. Mas, no fundo, elas são autónomas, ou seja, não é um colaborador da Câmara, não é um técnico que vai organizar uma feira. Assim. Lá é assim que funciona, e eu acho que o sistema é perfeito. Claro. Nós, mais para a frente, vamos voltar a falar com o António. Entretanto, vamos ficar a conhecer as notícias do Jornal Região de Ouro e vamos ao nosso desinterruptor. Até já. Até já. Nesta edição do Jornal Região de Ouro, levamos até si as principais notícias da atualidade da nossa região. Tome nota dos principais destaques. O grande destaque desta edição vai para os alunos de Ouro, jovens repletos de talento, garra e força de vontade. Apesar das dificuldades que Portugal atravessa, cresce agora uma geração que percebe que a qualidade e o empenho são características fundamentais para alcançar as metas pessoais e profissionais. O Jornal Região de Ouro foi ao encontro de Francisco Aguiar, Sofia Correia,
Ricardo Bessa, Sérgio Oliveira e Nelson Soares. Fica a conhecer estes 5 jovens talentosos. Vila Real recebeu Luís Filipe Vieira num jantar intimista. De gravata ou de cachecol encarnado, foram muitos aqueles que não conseguiram conter a alegria e a honra de estarem perante o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Preparamos para si uma grande reportagem que aborda as dificuldades com que o comércio tradicional se depara. Vila Real enfrenta de momento uma assustadora problemática. Conseguirá o comércio tradicional sobreviver nos próximos anos? Poderão os visitantes conhecer aquilo que de mais antigo e original a cidade oferece? Fica a conhecer as diferentes perspectivas e opiniões. Mais uma grande reportagem que levamos até si. Desta vez sobre alunos e investigadores que escolheram a UTAD para aprofundarem os seus estudos e pesquisas. Diferentes pontos de vista de quem escolheu Vila Real para viver. Fica a conhecer também a opinião do Vice-Reitor para a Ciência, Tecnologia e Inovação, António Silva. Não perca também as fotoreportagens do Vila Real Urban Market e da homenagem feita aos pilotos de Vila Real, bem como os restaurantes que se encontram no roteiro gastronómico do Douro. Estes são os principais destaques desta edição. Jornal Região Douro, já nas bancas. Boa noite, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Desentupidor, a única coisa no mundo que, na minha perspectiva, consegue ser tão incoerente como o Bloco de Esquerda e o PCP juntos. E não fôssemos nós discípulos dos Jorjais de outrora, e não lhe apresentaríamos este espaço, obviamente. Um espaço que podem esperar carregado de frases feitas e clichês, tais como jovem empreendedor e dinâmico, transição de defesa ataque demolidora, posicionamento político inconstante ou, claro, Benfica campeão. Os mais incautos não se lembrarão, por certo, da origem deste humilde pedaço radiofónico, ainda nos tempos da outra senhora, onde a rádio era o que para nós hoje é a televisão, da mesma forma que o penico era o que para nós hoje é a sanita. Ora, e foi exatamente sentado em cima de um penico que Alberto Adam pensou e concebeu o primeiro desentupidor da história. Sobre o céu carregado de estrelas e tiros que por cima de si arrebentavam, Alberto escreveu com as próprias mãos o primeiro desentupidouro em castanho na parede, à falta de papel higiênico para se limpar. Ajuntaram-se multidões de céticos para se maravilharem com aquela obra, o desentupidouro cujo entrevistado era o próprio Oliveira Salazar, que se dizia nacionalista, humanista e ainda oftalmologista. Deus me... A censura não tardou e os PID viram-se obrigados a arrancar as unhas dos pés ao grande Alberto, enquanto lhe faziam cócegas debaixo dos braços. O nosso herói ficava assim refém de unhas dos pés. Pés embora o verdete que estas carregavam. Muito bem. Alguns anos mais tarde foi Fernando Poça quem voltou a pegar no desentupidor, enquanto pegava também sífilis à sua namorada. Ambos viram a falecer dessa doença, mas antes da tragédia, Fernando Poça escreveu mais um desentupidor, claro. Contava a história de um lavrador que um dia ficara sem uma mão e um pé durante a festa do casal de noivos. Os críticos foram unânimes. Este era um texto genial, até porque mantinha até à última linha o suspense do sabor do churro. Churro esse que saberia apenas a ranço. Amigos, amigas, inimigos, inimigas, políticos presos, presos políticos, membros da lista VIP de contribuintes, jogadores convocados para o desafio com Cabo Verde, trabalhadores, patrões, desempregados, beneficiários de rendimento mínimo que ainda não se enquadraram em nenhum dos interiores e restantes portugueses, foi esta a história do desentupidor. Acreditem se quiserem, ataquem-nos, se não concordarem, queimem-nos se estiverem com frio. Nós estamos de volta para a semana e eu prometo que venho de Corpete se todos vocês me enviarem um SMS com o vosso nome, morada e o texto Corpete, Espaço de Ouro, desentupidor, aliás, tudo junto e sem acentos. Custo da SMS é de 60 cêntimos mais IVA.
Pois é, Sansão, desenvolveste aí uma técnica de pintura de parede bastante interessante. É castanho. Eu não, foi o Herberto Adam, exatamente, Bem, o inventor do desentupidor. Voltando à conversa com o nosso convidado António, que amavelmente está aqui a aturar-nos esta noite, dizer que, retomar a conversa, estávamos há pouco a falar da Chantar, dizer que entre 4 e 8 de março uma série de restaurantes, unidades hoteleiras e municípios portugueses deram a conhecer em Ourense o que de melhor temos para mostrar. E agora, falando exclusivamente daqueles dias e daquilo que foi a Chantar deste ano, qual é o balanço que podemos fazer da participação deste ano? Em termos de Portugal ou em termos de Portugal. Em termos de Portugal, conforme eu acho que já dei a entender, não é o nosso sentimento, no fundo a minha responsabilidade, sendo delegado deles em Portugal, é o sentimento de praticamente todos os presentes, todos os expositores, também de muitos visitantes, e essencialmente também de outros expositores, quer de outros países, que é o país convidado, a Costa Rica, que tinha uma delegação bastante numerosa e que no fundo nos acompanhou em alguns momentos. É que o balanço é positivo. Deixem-me dizer que em termos de visitas, elas superaram as 22 mil. Em termos de refeições nos 17 restaurantes, que no fundo tínhamos cerca de 30 menus, serão cerca de 18.500 a 19 mil refeições. Isto, no fundo, é um número minimamente aceitável. E aqui é de destacar que o espaço da Chantar é um espaço que tem 17 restaurantes, conforme eu referi, e que foi muito bem destacado este ano por algumas visitas de pessoas, até minhas conhecidas, que foram lá pela primeira vez, e que assinalaram que efetivamente aquele local é feito para uma feira de gastronomia, para uma feira daquele género de gastronomia. Nós temos uma das feiras importantes de gastronomia na Península Ibérica, que é a Feira de Santarém, que é um conceito completamente diferente. Ali eu diria que a qualidade, não só em termos de gosto, em termos da confecção, como em termos da apresentação, não tem nada a ver com a Feira de Santarém. Portanto, é uma feira onde se prima pela qualidade. E manter 5 dias estes 17 restaurantes ali a servir refeições, é evidente que há um ou outro dia poderão ter menos pessoas a comer, mas perdão, isto hoje não está fácil. É dizer que a feira é, com este número que eu já indiquei, com estes números que eu já indiquei, é quanto a nós um sucesso. Portanto, para quem lá está presente e para quem lá esteve, tivemos lá cerca de 10 países representados. Tivemos, em termos de atividades, mais de 100 atividades ao longo daqueles 5 dias, onde eu diria que todos os dias 2, 3 atividades pertenciam ao norte de Portugal e a Portugal. Ou seja, tínhamos cerca de 2 atividades por hora, com show cookings, com apresentações de eventos, muitos do norte de Portugal, quer do litoral, quer do interior. Muitos chefes, quer da Galiza, quer de Portugal, lá presentes. A Escola de Hotelaria do Douro Lamego, mais um ano que esteve lá presente. As catas de vinhos, com algumas presenças também daqui da região. E, no fundo, tudo isto acaba por ser possível promover e divulgar. E aquilo que eu acho que nós temos, de uma vez por todas, de pensar é que nós não chegamos a um mercado destes e vamos lá um ano e no ano a seguir deixamos de ir. Temos que manter a persistência. Têm as entidades que têm essa responsabilidade, e neste caso os municípios e as entidades de turismo, os próprios empresários, fazer um plano não a um ano, mas a mais que um ano. Claro. É isso que é importante. Porque é evidente que regiões como a nossa, nós gostamos muito do Douro, gostamos muito do norte de Portugal, mas há por todo o mundo há regiões parecidas. Podem ser diferentes ou melhores umas coisas e piores noutras, mas agora é assim, temos que investir, temos que manter a persistência e mostrar os nossos produtos. Até a própria parte cultural e da animação este ano foi bastante destacada pela presença de Portugal. Portanto, nós tivemos sempre lá animação
grupos que marcaram a diferença e que mantiveram sistematicamente, no fundo, a feira com muita atratividade. E isso foi destacado. Já agora deixa-me só referir que, além de Portugal e além de Espanha, como é lógico, tivemos a Costa Rica, o México, a Argentina, a França, o Peru, Cuba, o Equador e Paraguai representados. Com uma maior ou uma menor representação, mas estiveram lá. Exato. E esta informação depois e aquilo que eles veem, contactos comerciais que se realizaram, estou-me a recordar, por exemplo, uma casa dos jovens que é a Quinta dos Fumeiros de Ponte Lima, que apresentou pela primeira vez algo que provavelmente nenhum de nós teria lembrado, que é o presunto de Peru. Sim, e que é um sucesso. Sim, de até brilharam. Não, por acaso não. É um sucesso, neste momento é um sucesso pelos contactos até que eles têm estado a fazer. É uma novidade e, no fundo, é uma carne para quem efetivamente não gosta de carnes ligadas ao porco. Portanto, uma alternativa. Uma alternativa. E depois é muito bem apresentado, é pequenino, leva-se para a mesa, tem o suportezinho como os presuntos grandes, normais, para se cortar ali na mesa pelas pessoas, para um grupo de 5, 10 pessoas. Quer dizer, é uma inovação. Sim. E é isto que a feira tem. E depois proporciona contactos. A própria Quinta da Pacheca fez lá vários contactos, não é só a questão de chegar lá e vender X garrafas de vinho do Porto, ou de vinho, ou vender, sei lá, o pão de ló da Felgueiras, é entrar em contactos comerciais. Claro. O azeite, sei, por exemplo, de contactos comerciais que houve de pequenas empresas de Portugal e pequenas quintas de Portugal, com um grande distribuidor lá de azeite. Portanto, e é isto que funciona nas feiras. E da parte dos visitantes, qual foi o feedback perceptível? Podemos dizer que já conquistamos uns quantos turistas pela barriga? Eu acho que pela barriga Portugal conquista sempre e de certeza absoluta todos os visitantes. E eu acho que isso, nós não nos podemos esquecer que essa é uma das nossas grandes mais-valias. Infelizmente há um pormenor que nós não conseguimos ultrapassar. Em alguns sítios são as estradas, não é? Mas também isso tem um encanto. Eu diria que descer de Sabrosa para o Pinhão por uma autovia não será a mesma coisa. Nem me faça lembrar disso, que daqui por mais uma meia horita é a estrada que eu vou fazer e Não, mas... embora seja bastante bonita, é um bocado chata. Pronto, mas quer dizer, temos é que saber aproveitar isto da forma como temos para mostrar. Claro que sim, claro. E facilitar acima de tudo, o dar o conhecimento. A Chantar, não nos podemos esquecer que é uma feira internacional, é o segundo ano que ela é internacional, no fundo distinguida pelo Ministério da Economia e do Comércio espanhol, e é uma das 5 feiras internacionais e é a única de gastronomia. E eu aproveito e eu julgo que é o momento, não sei se me permitem, já de dizer que para 2016 já temos data. Era a próxima pergunta da Cindy. Não, por acaso não, era a tua pergunta. Mas aquela que está ali já sempre falamos há um bocado, por isso pode ser. Faz Olha, conta. então, ora, Faz conta. Quem é maravilha. que manda no guião? E no fundo isto vem de encontro já ao que temos estado aqui a falar, é a organização. Sim. A Expo Ourense, em termos das duas principais feiras, que são as duas principais feiras internacionais, quer a Chantar, quer a Termatália, a Chantar de 2016 já tem data, que é de 2 a 6 de março. Muito bem. E já agora deixem-me dizer que também já foi assinado o protocolo com o México para a Termatália de 2016, que será nos últimos dias de setembro ou nos primeiros dias de outubro. Portanto, é isto que nos marca a diferença, ou que marca a diferença desta organização, provavelmente em relação a outros eventos que nós em Portugal poderíamos ter muito mais impacto, muito mais retorno para as regiões e localmente, porque se trabalha um bocadinho, ou demasiado, sem qualquer complexo dizer isto, demasiado em cima da hora. Muito bem. Nós agora avançamos no nosso espaço de ouro, vamos ficar com as nossas sugestões culturais desta semana. Lembrar às pessoas que podem consultar já a programação do clube para o mês de abril e vamos deixar o spot para que as pessoas fiquem já curiosas. Exatamente. E já apresentamos as nossas sugestões. Abril foi o mês marcante na minha vida, um mês de evolução, um mês de liberdade e harmonia, um mês
onde nos encontramos. Em cada banda um amigo, em cada rosto igualdade. Estivemos a viver um sonho. Muitos acharam que estas datas foram apenas e só números. Números e nomes que o vento leva, como leva as folhas e como leva os que se deixaram cair. Mas estes números, estes nomes ficaram aqui gravados, porque um dia cá cantaram. O vermelho do cenário lembra-me os cravos. Os cravos e os gritos dos que um dia lutaram para que fôssemos livres. Lembra-me os acordes que soaram bem alto, para que todos pudessem ouvir que o amanhã estava pintado de liberdade e harmonia. Mas aqueles éramos eu e tu também, porque cada um de nós, a história, a cultura, é a paixão e a revolução. A história já cá canta, dão-nos afins nesta revolução. Então o convite a assistirem ao vídeo que está partilhado também na nossa página de Facebook, ou então procurem exatamente o Clube de Vila Real e a página deles e também lá estará. Só para completar aqui as informações do clube, esta semana temos dia 2 de Abril Melissa Oliveira mais Jam, com também a Jason Palmer, uma artista jazz, e depois no dia 3 teremos Céline Peacock, uma banda francesa que animará o Clube de Vila Real. Muito bem. Começar já por relembrar que, então, como o António há bocado falava, porque é realmente muito importante, a apresentação foi este fim de semana, o Rallycross da prova de Monte Alegre, é então de 24 a 26 de Abril. Depois também alertar para, obviamente, a agenda cultural dos nossos parceiros de Lijó. Um abraço para Lijó, para o mercado. Cinderela, estás bonita hoje. Agora é a tua vez. Ok. Ora bem, eu deixo a sugestão do Tragamundos, visitei o Tragamundos, e para além do mais, já saiu o cartaz da Semana Académica, já saíram os preços, por isso poupem dinheiro um bocadinho para depois serem felizes nas tendas. E nós vamos falar disso daqui a uns já que também Se calhar no próximo programa vamos talvez falar tenho que revelar mais. Mas às vezes até é bom. Eu estava a deixar a expectativa. Eu não me arriscava. Às vezes é bom. Mas acho Mas que vamos ter assim, dois nomes da Academia. dois nomes de Muito peso. importantes. Exato, mas espera aí, qualquer coisa, eu na tenda devo estar na barraca de CC, por isso se quiserem vir a ver-me pessoalmente, estão à vontade. Quantos finos me Vais pagas? perpétuo, sim. Isso não. Voltando então Continua. à entrevista com o nosso António, mais uma vez, a AGAF, nós já falamos dela ao longo da nossa entrevista. A AGAF é então uma associação galega que visa, de certa forma, contribuir para organizar eventos tais como feiras de gastronomia na região da Galiza e também, como há bocado dizia, um pouco também alargado a todo o resto do território espanhol. Qual é a importância da promoção do Oriense nestas regiões vizinhas? Na prática, o restaurante, o que é que a Quinta do Paço traz da Chantar deste ano? O que é que a Quinta do Paço trouxe da Chantar deste ano? Bom, isso é uma pergunta que de certeza absoluta o Pedro Lisboa E falo desse exemplo porque nós tivemos aqui e também saberá melhor do que eu. É assim, estas presenças e estes 5 dias, para já, é mostrar a gastronomia, e conforme há bocado o Sansão dizia, será que conquistamos ou não pelo sabor, a comida, no fundo, também é atraída pela vista, pelo cheiro. No fundo, a comida ou os sabores têm os pratos, cada uma das regiões ganha muito com tudo isso. De qualquer das formas, é assim, é uma forma aqui eu repeti-me na questão das formas, mas é uma maneira de a Quinta do Paço mostrar que aqui na região e que aqui em Vila Real, que aqui no Douro se faz, eu diria que provavelmente até os 2 restaurantes do Douro tinham um bacalhau. E tinham nos menus, agora é só uma questão de confirmar os livros que temos aqui à frente. Mas há maneiras de fazer diferente. Eu sou, por exemplo, sou de Lamego, é verdade.
E toda a gente fala na bola do amigo. Mas, por exemplo, a Quinta do Paço tem uma bola que, no fundo, todos os dias lá estava, como se fosse... e era uma coisa feita no dia. No fundo, é uma bola de Vila Real, tem tradição. Os pastéis, vocês sabem melhor do que eu, falar sobre isso, os pastéis de Vila Real, no fundo, faziam parte das sobremesas. E a presença da Quinta do Paço, e voltando à tua pergunta, é assim, eu acho que todo e qualquer cliente que se sente e que no fundo vai pagar 20, 30 euros por pessoa, um grupo, se ficar satisfeito e se ficar bem servido e se ficar bem elucidado de onde é que é a Vila Real, de onde é que é a Quinta do Paço, porque infelizmente nós aqui pecamos muito por uma coisa, é que a maior parte do galego é capaz de saber mais facilmente onde é que é o IKEA perto do Porto do que propriamente onde é que é Vila Real. Portanto, se ficou bem servido, se lhe foi feita uma amostragem das mais-valias que a Quinta do Paço tem, que Vila Real tem, porque não se pode querer só que a pessoa venha à Quinta do Paço, por exemplo, ele chega lá, agora vou fazer uma viagem para ir só a este local. Não, temos que mostrar um todo. E o Douro é um todo, que depois se integra, inclusive, na região norte e em Portugal. Portugal é tão pequenino que nós não podemos pensar que as pessoas só vêm aqui exclusivamente a um sítio, ou que vêm, por exemplo, só ali à avenida, a uma das pastelarias principais dos produtos. Quer dizer, é um todo. Vila Real tem que se mostrar para um todo. E depois, até a parte cultural, uma das áreas que vocês se debruçam muito e divulgam muito. E o próprio cliente que vai ao restaurante da Quinta do Paço, por exemplo, na feira, tem pessoas, eu sou mais velho que vocês, bastante, tem pessoas da vossa idade, podem até nem estar lá, quer dizer, mas se lhe foi mostrado que Vila Real tem uma atividade cultural, tem as festas, tem a queima das fitas, eu acho que, inclusivamente, a queima das fitas, é uma área que eu não percebo nada, mas eu acho que a queima das fitas... qualquer coisa assim. Não, mas eu acho que a queima das fitas era um cartão de visita, até para trazer gente, mais gente, porque aparecem aqueles grupos que, no fundo, também vêm trajados e mais não sei o quê. Mas, por que não divulgar isso mais ali, né, junto das partes universitárias, criar protocolos com as universidades? Eu sei que em termos de reitores e mais aqui existem conversas e existem muitas discussões e muitas protocolos, etc. Mas na parte desta parte cultural e da animação, por que não? Portanto, Pedro, é assim, eu acho que a Quinta do Paço ou qualquer outra presença ganha se efetivamente conseguir mostrar tudo aquilo que proporciona, os programas que tem agora da Páscoa, os programas que tem para o verão. Por que não? Quando um grupo de 3 ou 4 pessoas se senta e faz uma refeição que não tem obrigação de se levantar rapidamente para ir trabalhar, porque estão lá descansadinhos da vida, quer seja durante a semana, quer seja ao fim de semana, custa alguma coisa vender um pack para 3 ou 4 noites, com um programa. É gente que tem dinheiro e é este o mercado que nos interessa. Claro. Falando então da associação, da AGAF, no fundo, em que consiste o trabalho desta AGAF? Ora bem, esta AGAF deixa-me, além da Exporense, tem a Expo Corunha, tem a IFEB, tem a Fundação de Feiras e Exposições de Lugo, depois tem também a Fundação de Exposições e Congressos de uma outra localização ali na Galiza, que é a Estrada. No fundo, já estamos aqui a encontrar, e para quem conhece a Exporense, o pavilhão da Exporense, posso-vos dizer que o pavilhão da IFEB é 3 ou 4 vezes maior. Portanto, a Feira de Vigo, o pavilhão de Feiras de Vigo, junto ao aeroporto de Vigo, é uma coisa que não fica a dever muito aos nossos melhores pavilhões em Portugal. E quando estamos a falar da FIL. No fundo, esta associação congrega estes expositores todos, congrega pode congregar todo o conjunto de empresas que, no fundo, vivem à conta das feiras, e não só. Eu diria, por exemplo, uma empresa de transportes de passageiros, porque nós, para fazer feiras, que levamos estudantes, teve lá a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamega, estão a visitar a feira, portanto,
Depois é programar visitas com os convidados, com os jornalistas, com os convidados de uma comitiva de um país convidado, com as confrarias. Eu esqueci-me de referir há pouco neste jantar. Tivemos cerca de 50 confrarias entre Espanha e Portugal, com cerca de 10 de Portugal. Pronto. É preciso, até uma própria empresa de transportes de passageiros pode e está incluída. Temos neste momento já associados de Portugal, por exemplo, uma empresa de montagens, que no fundo às vezes até pode também montar aqui na altura da queima das fitas, aquelas tendas e mais não sei o quê, que é uma empresa de Braga. No fundo temos esta associação consegue congregar e, acima de tudo, deixem-me dizer-vos que através da Universidade de Vigo é neste momento uma das melhores plataformas de divulgação de tudo o que é eventos, quer na Galiza, quer se nós quisermos isso da parte de cá, houver feiras e de eventos que queiram, efetivamente, trabalhar com esta associação. Há inscrições, com certeza que tem que haver. Nós neste momento temos já, eu não sou o único português a fazer parte não da direção, sou o único, mas dos associados, temos outros elementos. Para mim, pessoalmente, é uma mais-valia porque, no fundo, eu estou sempre a aprender. Todos nós estamos sempre a aprender. E é importante termos este contacto com grandes eventos, com grandes feiras e com grandes organizações, porque nos dá uma mais-valia muito grande em termos de aprendizagem e depois transportar para aqui ou para outro sítio qualquer estas experiências. Claro. Referiu, portanto, que faz parte da direção, mas em concreto quais é que são as funções que exerce no seio desta associação e também que ligações é que se pode estabelecer a partir do seu cargo nesta associação? Acima de tudo, podemos aqui criar plataformas de encontrar associados, do lado de cá de Portugal. Eu há bocado referi uma das empresas de montagens, tudo aquilo que eles têm, inclusivamente em termos de feiras onde montam, em termos de exposições onde montam, de um outro parceiro qualquer deles, no outro dia vi de um salvo erro era de flores, que eles montaram um stand de flores, uma coisa muito engraçada, numa feira de jardins. Nós acabamos por permitir e ser um veículo promocional também. Agora é assim, é evidente que tudo o que é feiras e eventos que possam ser realizados do lado de cá de Portugal, desde que haja um protocolo com a AGAF, desde que sejam associados, é uma mais-valia, porque estamos a falar numa plataforma, deixem-me dizer, Vila Real tem 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, nós, através disto, podemos chegar a 3, 4, 5 milhões de visitas ou de visitantes da própria plataforma. Porque ela está a ser trabalhada não de uma forma individual, mas com o aval da própria Universidade de Vigo. Portanto, eu acho que é uma mais-valia muito grande. Para mim, eu sou vogal, portanto, no fundo, vou discutimos variedíssimas vezes via mail, falamos por telefone, mas acima de tudo tenho que estar presente sempre nas reuniões, nas Assembleias Gerais. E depois é criar estratégias e divulgar as estratégias e, acima de tudo, interessa que haja cada vez mais pessoas do lado de cá relacionadas, porque eu acho que é uma mais-valia para promover, porque é uma plataforma muito grande. Claro. António, muito obrigado por ter estado connosco. Foi o programa dedicado à Chantar e também à AGAF. Nós despedimos-nos, resta-nos procurar em facebook.com/Espacodoro ou ainda espacodoro@gmail.com, que é o nosso mail. Ou então um podcast lá para quarta ou quinta-feira. Nós voltamos para a semana com um programa completamente dedicado à academia. Pelo menos assim se espera. Até logo. Até já. Até já. Até para a semana. A Voz do Douro sobe ao palco da rádio. Os valores da região têm o seu espaço. Espaço Douro, segunda-feira das 22 às 23 na Universidade FM.